semana passada nós não estávamos aqui, mas nós estivemos conectados. Nós vimos o culto, vimos a mensagem e realmente eu vi Deus a ministrar a semana passada. E creio que hoje Deus tem algo também para fazer nas nossas vidas. Quem crê nisso? Você crê? Amém. Fiquei um pouquinho triste de não ver alguns irmãos aqui hoje. Alguns, não sei qual é a razão, que eu cheguei ontem de viagem e não tive a oportunidade de conversar com todas as pessoas. Mas eu quero lembrar aos irmãos que aqueles que você sentiu falta hoje, né? Que você possa mandar uma mensagem, ligar, fazer uma visita a essas pessoas, saber se algo eles precisam. Amém? Bom, irmãos, eu quero pedir aos irmãos, se vocês puderem abrir as vossas Bíblias em Provérbios 16, nós vamos ler 3 versículos do capítulo 16. Amém? Já abriram? E diz assim no versículo 1: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Quem quer ser bem-sucedido aqui? Quem quer ser bem-sucedido? Então você precisa de receber esta palavra. Ele diz assim, que consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então qual é o segredo, irmãos? Nós precisamos consagrar tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor. Esse é o segredo em que nós precisamos meditar dia e noite. Certamente todos nós aqui fazemos planos. Uns mais, outros menos. Uns fazem planos só de um dia, outros fazem planos a médio prazo, outros fazem planos a longo prazo. É ou não é? Mas muitas vezes, irmãos, o que acontece é que os planos que nós queremos que se realizem na nossa vida nem sempre são os planos de Deus. Então é importante nós aprendermos a vivermos na dependência de Deus. Não querer fazer a nossa vontade. E quando algo acontece na nossa vida, quando algo aparece como desejo, nós devemos sempre perguntar a Deus: Deus, é realmente a tua vontade que eu faça isto? É realmente a tua vontade que eu siga nesta direção? Quais são os planos que tu tens para mim? Quais são os planos que tu tens para a minha família? Né? Para os meus filhos? Quais são os planos? Você já parou para pensar? Você já parou fazer essas perguntas a Deus? Porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que têm tido problemas na sua vida porque elas não têm sabido qual a direção que devem seguir. Muitas pessoas têm tido problemas porque elas não têm buscado em Deus qual a direção. Vocês sabem o que é uma bússola? Vocês sabem o que é uma bússola? Bússola é um instrumento que serve para nós nos guiarmos. Saber onde é que é o norte, o sul, este ou oeste. Se você for para um determinado lugar onde você não conhece, no meio de uma floresta, no meio de um deserto, sei lá, até no meio do mar, se você estiver lá, se não tiver uma bússola, você vai andar à deriva. Você vai andar para a direita, vai andar para a esquerda, para cima, para baixo, mas você não sabe exatamente para onde você vai. Deus é a nossa bússola. Deus é Ele que nos conduz para o sítio correto. Você quer andar no sítio correto? Então você precisa de Deus na sua vida. Amém? A Bíblia relata que o homem pode fazer muitos planos, mas os planos vêm sempre de Deus. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? O homem faz muitos planos, mas nós precisamos seguir na direção certa. E essa direção certa, ela só pode ser dada através de Jesus. Os nossos planos, eles podem estar conectados com os nossos sonhos e com os nossos desejos. Mas falta sempre saber se tem o selo, se tem a aprovação do Deus vivo. Se não tiver,
talvez você esteja a perder o seu tempo. Se não tiver essa aprovação, talvez você esteja a gastar as suas forças em vão. E nós sabemos hoje o quão é importante nós sabemos gerir as nossas energias, saber gerir o nosso tempo. Amém? O tema da nossa pregação hoje é construindo os seus sonhos. Construindo os seus sonhos. Você tem sonhos? Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos? Eu creio que todos nós temos um sonho. Tem algumas pessoas que pararam de sonhar. Como é possível, pastor, alguém parar de sonhar? É verdade. Tem pessoas que elas ficaram tão desiludidas que elas acham que nunca irão realizar os seus sonhos. Tem pessoas que elas foram tão machucadas que elas não conseguem mais sonhar porque elas pensam que elas não vão conseguir. Elas têm medo de se sentir frustradas. Elas sentem esse medo de elas não conseguirem alcançar aquilo que Deus tem para elas. Mas eu quero lhe dizer algo nesta noite. Você hoje, você pode sair daqui com os seus sonhos restaurados. Você pode sair com os seus sonhos realizados. Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? O que eu preciso para realizar o meu sonho? Talvez você esteja a perguntar. Eu já me esforcei tanto. Eu já lutei tanto. Eu nunca consegui. Eu estive muito próximo de realizar. Eu tinha o sonho daquele trabalho de sonho, daquele carro, daquela esposa, daquele esposo, de poder fazer algo para Deus, mas nunca consegui. O que é que você precisa para realizar esses sonhos? Primeira coisa, você precisa ter confiança em Deus. Confiança em Deus. Salmo 37:3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Confie no Senhor. Você confia no Senhor? Então esse é o primeiro passo, irmãos, para que você possa realizar os seus sonhos. Quando nós confiamos em Deus, nós vamos buscar a sua face. Quando nós confiamos em Deus, nós cremos que só Ele na nossa vida é a solução para nós podermos realizar os nossos sonhos. Qual o sonho que você quer realizar esta noite? Segundo ponto, nós precisamos ter fé que Deus nos concede aquilo que nós pedimos. Nós precisamos ter fé. Você sabia que hoje tem pessoas que a sua fé ela esfriou? Você sabia que havia pessoas que a sua fé praticamente ela está morta? Ela não crê mais que seja possível. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo aquilo que nós pedirmos em fé, nós recebê-lo-emos. Eu não sei se você sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda. Ele é pouco maior do que a cabeça de um alfinete. É muito pequena. Eu conheci uma pessoa que ela andava sempre com grãos de mostarda dentro da sua Bíblia, dentro de um saquinho. Quando a fé dela, ela achava que a fé dela estava fraca, ela olhava para aqueles grãos e ela dizia assim: olha, eu só preciso ter fé deste tamanho para que o Deus que eu sirvo realize tudo aquilo que eu preciso na minha vida. Salmo 37:4 diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se. Sabe o que é deleitar? É algo prazeroso. É a gente ter prazer, estar na presença de Deus. Né? Como
no inglês se diz o enjoy, saborear estar na presença de Deus. É algo muito gostoso. E quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos a deleitar de estar na sua presença, como consequência, Deus nos concede o que nós precisamos. Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ele atenderá. É a palavra que diz, não sou eu. Você crê na palavra? Você crê na palavra? Então creia que isto é para si hoje. Terceiro, você precisa se entregar totalmente a Deus. Sabem porque é que muitas vezes nós, como cristãos, nós não conseguimos ter o melhor de Deus nas nossas vidas? Porque muitas vezes nós não entregamos 100% da nossa vida a Ele. Tem algumas divisões, algumas partes da nossa vida que nós não queremos que Deus toque. Deus, eu te entrego esta parte, eu te entrego aquela, mas esta não. Esta eu quero controlar. Esta eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer da forma como eu acho que é correto. Você já foi assim? Eu já fui assim. Durante muito tempo, eu dizia assim, Deus, esta parte aqui não, esta sou eu que controlo. Mas sabe uma coisa? Deus quer que você se renda. Que você entregue nas mãos dEle. Controle 100% da sua vida. Você é capaz disso? Você tem feito isso? Salmo 37:5 diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Oh, como é tremenda esta palavra. Entregue o seu caminho. O que é que isto quer dizer, irmãos? Aqui, o nosso caminho, por onde nós andamos, tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Não para a palavra por aqui. Ele diz assim, confie nele. Em quem é que nós precisamos confiar, irmãos? Em Deus. Quando nós entregamos o nosso caminho, isto quer dizer o quê, irmão? Quando nós entregamos 100% da nossa vida, quando nós confiamos nele, veja o que a palavra diz, e Ele agirá. Ele vai agir na sua vida. Se não aconteceu, irmão, vai acontecer, porque a palavra ela não é mentirosa. Deus não é um mentiroso. Então, se você entregou o seu caminho, se você confia nele, Ele vai agir. Mesmo que você diga assim, não está difícil, eu não consigo ver essa porta abrir. Confie. Permaneça. E acima de tudo, irmãos, nós temos que perseverar. Não desista. Os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. Amém? Quarto ponto. Nós precisamos de descansar em Deus. Oh, irmãos, eu não sei consigo, mas esta parte para mim foi a mais difícil de eu aprender. Descansar em Deus. Eu era muito ansioso. Eu queria fazer tudo na minha força. Eu pensava em algo e era logo. Acontecia e eu fazia. Eu não descansava em Deus. E quando nós aprendemos a descansar em Deus, vejam o que a palavra diz. Salmo 37:7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, irmãos. Paciência é uma virtude. Paciência é algo que pode mudar a sua vida. Paciência é o ingrediente que nós precisamos para que Deus faça. Você quer que Deus realize os seus sonhos, então você precisa ter paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Irmãos, muitas vezes nós começamos a ficar estressados, nós começamos a ficar ansiosos, nós começamos inclusive a cobiçar aquilo que o outro alcançou. E muitas vezes nós dizemos, Deus, eu sou teu filho, aquele não é nada, aquele é um ímpio, que não te conhece, no entanto ele conseguiu, por que eu não consigo?
E aí começa a murmuração. E aí começa a nossa desgraça também. Nós precisamos ser pacientes, irmãos. Precisamos entender que em Deus existe um tempo para tudo. A própria palavra diz isto. Existe um tempo para tudo. Mas nós precisamos fazer o que a palavra diz. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Você tem descansado nele? Você tem descansado, irmão? Nós precisamos descansar. Quinto, trabalhar para alcançar, tendo como auxiliador o Espírito Santo. Nós não podemos ficar parados de braços cruzados em casa, irmãos, simplesmente esperando que esse sonho se realize, porque Deus quer algo na nossa vida. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos conquistar. E trabalhar exige esforço. Eu não sei vocês, mas até hoje, todos os trabalhos que eu fiz exigiu esforço. Até aqueles que a gente tem que ficar ali parado. Esses às vezes custam mais ainda. Eu antes de casar, eu trabalhei numa empresa em que eu tinha que estar 12 horas de pé. 12 horas a controlar uma porta. E eu tinha 2 posições de vigia e uma delas eu tinha pouco mais do que este cubículo aqui. Era a minha área, eu não podia sair. Se eu precisasse de ir na casa de banho, eu tinha que chamar alguém para poder ir. Eu no início pensei só isto, não deve ser muito difícil, isto não deve ser muito cansativo. Mas depois de passar 1, 2, 3, 4 horas, o cansaço vem. Então não existe trabalhos fáceis. E nós precisamos trabalhar para alcançar os nossos sonhos. Mas uma coisa que eu descobri, irmãos, é que nós precisamos do Espírito Santo, o nosso auxiliador, o nosso consolador, para que nós possamos alcançar, para que a gente possa ter forças para continuar. Às vezes eu ouço o irmão Zé contar quando ele está lá nas galinhas, quando ele diz assim, eu hoje apanhei 3.000, 4.000, 6.000 galinhas. E assim, misericórdia! Como é possível? Irmãos, eu acredito que só através do Espírito Santo mesmo é que ele tem força para isso. Irmãos, você consegue imaginar? Eu estou a dar um exemplo dele, irmãos, porque eu sei realmente o quanto difícil é. O Espírito Santo é aquele que nos renova, é aquele que nos dá ânimo, irmãos. Depois de um dia de trabalho, vir para a casa de Deus, louvar e engrandecer o seu nome. Depois de um dia de trabalho, é Ele que nos dá força, irmãos, para nós cuidarmos da nossa família, cuidar da casa de Deus. É Ele que nos dá forças. Mas também é Ele que faz com que a gente siga para o alvo, não desista. Muitas vezes, irmãos, nós estamos cansados ao ponto de dizer assim, não, eu vou desistir. Mas o doce e amável Espírito Santo, Ele vem sobre a nossa vida. Ele diz, não, está quase. Não desistas. Eu estou contigo. Essa caminhada não é sozinha, não és tu sozinho. Amém, irmãos? Você não está sozinho. A Bíblia nos diz que Jesus, quando Ele foi para o Pai, nós recebemos o Espírito Santo. Você pode dar um forte glória a Deus? Glória a Deus! Nós não estamos mais sozinhos. Nós não estamos mais amparados. Nós podemos hoje ser amparados. Nós temos alguém para falar. Nós temos alguém para nos consolar. Alguém a pedir socorro. Amém, irmãos? Foi tão engraçado porque quando a Ifigênia ela abriu o culto, ela falou sobre várias pessoas da Bíblia. E se não me engano foi a primeira ou a segunda pessoa que ela falou sobre Ana
sobre Samuel. Ana, ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho de ser mãe. E durante muito tempo, Ana, ela foi estéril. Ela não podia ter filhos. E diz que ela ficava amargurada. Ela chorava na presença de Deus. A sua dor era muito forte. Naquela época, irmãos, uma mulher que não fosse frutífera ou que fosse estéril era alguém que era colocada de parte, era alguém que era mal vista, era alguém que Deus não estava com ela. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 5 até o 11. Primeiro Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do 5 em diante. Amém, irmãos? Vocês já abriram? O versículo 5 diz assim: mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que estás triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Elcana, ele não entendia a dor de Ana. Ele não entendia. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Amém, irmãos? Ana, ela estava num sofrimento, uma dor incrível. Talvez você que é mãe, você que é pai, você não entenda isso. Hoje existem muitas pessoas que passam pela mesma situação. Pessoas que por uma razão qualquer, elas não conseguem ter filhos. Eu antes de casar com a Paula, uma das coisas que me atormentava muito era de não poder ter filhos. E isso remoía na minha cabeça durante anos e anos. Esse era o medo que eu tinha, de não poder ter filhos, de não poder ter descendentes. Mas Deus foi tão bom comigo que deu-me logo 4. Não, 4 e agora vem o resto, não é? Muitos mais virão. Eu não conseguia imaginar a minha vida casado sem filhos. Eu não conseguia imaginar isso. Agora imaginem, Ana, naquela época, em que ela tinha uma outra mulher do seu lado, que fazia com que ela ficasse irritada, sentisse ainda mais dor. Vocês mulheres conseguem imaginar a situação? Vocês conseguem imaginar vocês querem dar um filho ao seu marido, não conseguirem, e terem alguém do vosso lado, ano após ano, vos acusava, brincava consigo, como você se sentiria?
Ana era uma mulher estéril, mas ela tinha um sonho de ter um filho. E para isso ela confiava em Deus. Ela sabia que só Deus podia fazer realizar o seu sonho. Qual o sonho que você precisa realizar? Qual o sonho que você ainda não alcançou? Ana, ela queria um filho. Eu não sei se você quer um filho. Eu sei que a Efigênia quer. Mas você tem que falar com o Renato, né? A mãe. Talvez não seja um filho que você busca. Mas aquilo que eu lhe quero dizer hoje é que você faça aquilo que Ana fez. Ana, ela não ficou somente ali a chorar na presença de Deus. Mas ela clamou, ela abriu a boca. Ela pediu a Deus. Ela fez um voto com Deus. E ela cumpriu aquilo que ela tinha prometido a Deus. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela fez uma promessa. E quando ela engravidou, quando o seu filho foi desmamado, ela foi levar o seu filho para ser entregue no templo. Ela cumpriu a promessa. Sabe que existem muitas pessoas que infelizmente pedem a Deus, Deus faz, mas elas, a partir daí, elas esquecem. Eu quero dizer hoje, meu irmão, o mesmo Deus de Ana, o Deus do impossível, que lhe deu um filho, Ele também quer dar um filho a si hoje. Aquilo que você precisa, aquilo que tanto você deseja, Deus irá entregar na sua mão. Ela orou a Deus para que Deus lhe concedesse o sonho. Ela não foi falar com mais ninguém. Ela falou com Deus. Por quê, irmãos? Porque é Deus que abre a porta, irmãos. É Deus que faz nós atravessarmos o mar vermelho. É Deus que faz nós andarmos pelo deserto e nos levar a um lugar onde existem águas tranquilas. Talvez você diga assim: pastor, mas eu estou num deserto daqueles. Calma. Calma. Deus te está a conduzir a águas tranquilas. Deus te está a conduzir a um lugar de paz. Um lugar onde tu irás ser saciado. Onde a tua vida vai ser modificada. Amém, igreja? Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? No versículo 10 ela diz assim: ora, pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito, muito. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos nos render. Nós precisamos fazer aquilo que a Ana fez, colocar-se na presença de Deus. E, irmãos, Ana, ela fez isso durante anos. Anos. Ela não foi somente naquela hora que ela chegou ali e estava na presença de Deus. Não. Durante muito tempo ela já estava. Mas foi naquela hora que ela abriu a sua boca. Foi naquela hora que ela clamou a Deus e Deus respondeu. A fé de Ana estava no Deus vivo, no Deus do impossível. Você crê no Deus do impossível? Você crê no Deus do impossível? Então os seus sonhos irão ser realizados. Samuel nasceu como fruto de uma promessa. A promessa que Ana ia ser mãe. Samuel começou a servir a Deus no templo com Eli, desde muito novo. Desde pequenino, aquela criança ficou ali, ela foi treinada. Deus tinha um propósito na vida de Samuel.
e de propósito na vida de Ana. Samuel foi chamado desde muito novo para ser profeta. Às vezes a gente não entende as coisas. A gente não entende porquê que tem que ser daquela forma. Eu costumo dizer que Deus tem um sentido de humor muito grande. Mas Ele sabe todas as coisas. Talvez você diga assim, porquê que tem que ser assim? Eu não lhe consigo responder. Mas quando você chegar lá no trono, perto do Pai, você pode dizer assim, Deus, posso fazer uma pergunta? Porquê que teve que ser desse jeito? Só Ele poderá responder isso. Tem muita coisa que nós não entendemos, irmãos. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Ana, ela foi obediente, ela foi submissa, ela se humilhou na presença de Deus. E com o resultado disso, Deus a honrou, lhe deu um filho. Desde a morte de Eli, Samuel se tornou um grande profeta e juiz de Israel. Restaurou a lei, a ordem e a adoração religiosa dentro do país. Vejam as coisas que Deus fez por causa de alguém que simplesmente resolveu abrir a sua boca e colocar-se na presença de Deus. Amém? Deus pode restaurar os seus sonhos. Você crê nisso? Você crê nisso? Nós vamos passar uma música agora. Eu gostaria que você ficasse atento à letra. Fale com Deus. Se você quiser sair do seu lugar, saia. Se você sentir, venha aqui à frente. Nós iremos orar consigo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que precisam e querem que os sonhos de Deus sejam realizados na sua vida. Mas que estão enfraquecidos. Não sentem forças mais. Mas aquilo que Deus te está a mandar dizer esta noite é que Deus irá realizar os seus sonhos. Deus irá realizar. Mas para isso nós precisamos nos render. Nós temos que nos humilhar perante Deus. Deus irá responder à sua oração. Amém?